Comecei no StreamYard. Agora eu vou começar no estabilizando a conexão. Muito boa noite, sejam bem-vindos aí à quinta live de aquecimento da Jornada do Engenheiro de Negócios. O nosso evento online, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 30, às 8 da noite, onde a gente vai te mostrar o caminho para você se tornar um engenheiro de negócios. Esse profissional que consegue fazer dinheiro e está faltando no mercado de engenharia. Esse profissional que sabe resolver problema de engenharia, sabe resolver problema de clientes com vendas técnicas, né, dando soluções. E hoje a gente vai estar aqui batendo um papo com o Eduardo Salles, que é gerente de contas estratégicas da Schneider Electric. Ele cuida de soluções de tecnologia da informação com boas práticas de eficiência energética, de ESG. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso aí. Se você tiver alguma pergunta, alguma consideração, traz aí para a gente poder aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o Eduardo. É uma grande oportunidade, é um grande vendedor técnico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo aí no mercado. Então, o relacionamento profissional foi construído. Quem conhece sabe que também é uma pessoa muito agradável, é muito fácil gostar do Edu, assim como os outros entrevistados aqui também são pessoas que são muito tranquilo gostar das pessoas. Eu, graças a Deus, não conheço gente ruim, mas enfim, a ideia nossa aqui é justamente mostrar aqui o quanto a gente tem de oportunidade aqui e a gente vai compartilhar um pouquinho da vivência do Eduardo aí. Edu, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Gadia. Obrigado aí pelo espaço. É um prazer poder contribuir aí com você, com esse teu projeto aí que é muito bacana e eu sinto que o mercado e as pessoas precisam desse tipo de direcionamento para poder, às vezes, emplacar ali algum receio que ele tem para fazer algo diferente ou para fazer alguma coisa nova. Eu acho que é muito grandioso e eu me sinto sempre à disposição para te ajudar nisso aqui e parabéns pelo trabalho até aqui, viu? Estou gostando Muito muito. obrigado. Obrigado demais aí pela disposição. Sexta-noite, né, cara? Pois Semana é, pesada, né? Mas vamos encerrar a semana aí bem, se Deus quiser. E aqui, ó, gente, eu vou compartilhar um pouco aqui o currículo do Eduardo. Quem quiser aí procurar ele aí no LinkedIn, tá aqui, Eduardo Salles de Carvalho. Você pode procurar ele no LinkedIn, você vai ver aí. Gerente de contas estratégicas da Schneider. Então, ele cuida aí de soluções de TI, Smart Green Buildings. Então, o Edu ele tem uma vivência muito grande com soluções técnicas e ele vai estar aí compartilhando um pouco aí dessa vivência dele conosco. Então, Eduardo Salles no LinkedIn, tá? Bom, Du, a gente vai começar aqui e aí a ideia é a gente justamente entender como que foi aí a sua trajetória sendo um vendedor técnico. E o Eduardo tem uma particularidade aqui, pessoal. Ele não tem formação técnica. O Eduardo é administrador de empresas, mas ele tem um ponto que até quando a gente foi trabalhar junto, né, o Eduardo pela Schneider e eu como empreendedor, o Eduardo me atendia, né, as soluções que eu executava, que eu instalava, o Edu me dava o suporte aí, me apoiava com tudo. E eu lembro do que uma vez, logo quando a gente começou, você me falou, olha, ô Gadia, eu não sou técnico, eu não tenho formação técnica, né? E eu falei, Edu, eu preciso de alguém que resolva o problema, né? Porque a gente está aqui para resolver problema de cliente, né? é isso aí. Compartilha com a gente como é que foi essa trajetória sua, desde a sua formação, né, em administração, e se tornar hoje aí um gerente de contas estratégicas da Schneider Electric, que é uma multinacional francesa, uma potência mundial em eficiência energética, em soluções elétricas, e você está aí numa posição de destaque, atendendo clientes estratégicos. Compartilha com a gente aí, como é que foi essa trajetória aí? Bom, o começo aqui, ele foi realmente bem diferente, porque quando eu comecei a conhecer o mundo da engenharia, o mundo da automação, né, o mundo da eficiência energética, eu estava realmente trabalhando numa outra multinacional, concorrente da Schneider, e lá eu entrei como estagiário da parte de logística, porque eu estava fazendo uma formação de administração de empresa. E lá eu comecei a entender um pouco mais de como era uma fábrica, que tipo de produto que a gente estava manuseando e que tipo de produto que a gente estava vendendo. E aí eu comecei a conhecer o que é um disjuntor, o que é um contator, o que é um DPS, o que é um botão, um fim de curso.
E aos poucos, com a minha curiosidade técnica que eu sempre tive, eu fui aprendendo a entender um pouco mais qual acessório que eu encaixo num contator, o que que acessório faz. Comecei a olhar alguns vídeos, fazer alguns treinamentos, comecei a ir para a fábrica de montagem de disjuntores, saber como instalar uma bobina de abertura e de fechamento no disjuntor, o motor de carregamento de mola, entender como é que ele funciona, montar banco de capacitor. Então, eu acho que na minha trajetória, o que me fez desenvolver o skill de ser um consultor técnico foi a curiosidade técnica, a fome de saber. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? E de lá para cá, eu tenho evoluído muito nessa questão, porque eu já mudei algumas vezes de mercado, né? Então, eu já atendi fabricante de máquina, depois eu já atendi distribuidor, depois eu já atendi integrador de sistema, depois eu já atendi montadores de painéis, e agora eu estou atendendo os data centers, né? Então é um mercado que está crescendo muito, um mercado que está latente, e cada vez você tem que aprimorar um pouco o seu pitch, que a gente chama pitch de vendas, né? A tua desenvoltura técnica e comercial para poder falar com cada tipo de cliente. Então entender a pessoa e saber como ela funciona, eu acho que foi o que me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei até hoje. Você falou um negócio aí, Edu, que eu acredito muito, que tem muito ouro aí, né? Comunicação, né? Que é o arco e a flecha do vendedor técnico, né? Porque ele. E a comunicação não é só falar bem, né? É você ter certeza que você foi entendido e, principalmente, você conseguir levantar as informações que você precisa para poder atender bem, né? Porque o maior pecado do vendedor é achar que ele tem que ir lá no cliente para falar dele. Na verdade, ele tem que ir lá para escutar do cliente, né? O que o cliente tem para falar, para ele saber como é que ele vai ajudar, né? Exato, exato. Existe uma premissa aí muito famosa, né, no mundo comercial, que não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Porque é para a gente ouvir mais e falar baseado no que a gente escutou, né? E não o contrário. A habilidade do vendedor está em levantar as informações que ele precisa escutar, né? Na verdade, Exatamente. e, e, Exatamente. né? Por exemplo, hoje você trabalha com soluções de data centers. Como é que é? Na verdade, conta pra gente um pouquinho como que surge um negócio, como que você ajuda ali a desenrolar, e você encaixa ali a sua solução. Bom, como é que é a forma que eu trabalho hoje, né? Primeiro, você conhecer o que é um data center e como ele funciona, são as primeiras informações que qualquer pessoa que quer ser um consultor técnico, ela tem que saber. Então, quando ela vai no cliente, o que ele faz? Como ele faz? Por que ele faz? E quais são os empecilhos que, às vezes, ele enquadra no meio do caminho para não deixar ele fazer o que ele precisa fazer. De uma maneira geral, é isso. Quando você olha para um data center, você tem uma questão que é a primordial, que é o consumo de energia elétrica. Então, os data centers hoje já são os maiores consumidores de energia do mundo. Então, você já entra sabendo que a principal dor do cara provavelmente vai ser o consumo de energia. Deve ser o custo fixo, o segundo mais alto dele, depois dos colaboradores, depois de pessoas, né? Então, saber disso para você talvez direcionar sua conversa para, se você tem produtos para vender, para aumentar a eficiência energética dele, por exemplo, são coisas que vão fazer a diferença num caso como esse. Mas para isso você tem que saber fazer as perguntas certas. Tem aquele negócio da pergunta fechada, da pergunta aberta, para você saber como obter as respostas e com isso você montar o teu plano de ação para poder vender para ele. Perfeito. Isso aí é vender projeto, né, Edu? É vender solução, né? Sim. Como é que você conseguiria resumir ali, né, de uma forma, talvez ali para um leigo, o que que é vender solução? O que que é vender projeto, né? Vender projeto e vender solução, ele é muito desafiador porque muitas vezes o teu cliente não vai ser uma pessoa só. E às vezes não vai ser uma empresa só. Quando você vende uma solução, você está falando, inclusive, de vários stakeholders, várias pessoas que estão envolvidas no mesmo processo de execução daquele projeto e que elas precisam estar totalmente alinhadas. Vender um projeto é mais ou menos como você tocar uma música clássica numa orquestra. Se você não tiver contato bom com o cara do trombone, com o cara do violino, com o cara do piano, o maestro não vai conseguir fazer essa orquestra tocar a música que ele quer tocar. Então eu sempre costumo fazer essa analogia, até pelo fato de não ser um cara de formação técnica, eu faço analogias até para eu mesmo entender algumas coisas. Então, essa harmonia para você vender o projeto,
uma solução, você tem que, primeiro, tentar atuar na prescrição desse projeto para fazer com que seja mais fácil de você adaptar a sua solução a ele. A segunda coisa é você entender qual é o benefício que esse projeto vai ter para o decisor de escolher o teu produto ou a tua solução para ele. E saber entender desse decisor, a gente chama de decision maker, mas é o tomador da decisão de comprar ou não a solução que você está vendendo, entender dele se as dores que ele tem você está conseguindo resolver com a tua solução. Então, conhecer o projeto, conhecer as dores de quem está comprando e conhecer o teu portfólio para você saber se tudo isso está envolvido na decisão da compra, eu acho que são fundamentais, e isso é hoje 80% do meu tempo que eu faço, que eu gasto, é com isso. Legal. Tem uma definição no PMBOK, né, que é a bíblia do PMI, né, de gerenciamento de projetos, que ele fala justamente isso que você disse. O gerente de projetos, ele é um maestro, né? A equivalência dele ele não é o melhor violinista, ele não toca os aparelhos de sopro, né? Mas ele sabe exatamente o que ele tem na mão para ele fazer ter a harmonia da sinfonia, né? Entra violino, entra sopro, entra corda, e aí ele vai coordenando tudo. E é o que realmente um vendedor de solução, um vendedor de projeto, ele já é um gerente de projeto ali no começo do atendimento, né? Porque a obra nasce no momento comercial, não é Exato. verdade? Não existe obra sem um comercial saber fazer aquele contrato ser assinado para ele virar um termo de entrega no final, né? Exato. A obra ela vem disso aí, né? O contrato assinado tem que virar um termo de entrega assinado, né? De recebimento no final. E aí o que vem no meio do caminho já está tudo pronto na cabeça do vendedor, resolvendo o problema do cliente. Exato. E um ponto super importante aí é o comprometimento na resolução de problema, né? Porque o que acontece? Uma coisa é você vender o projeto, outra coisa é executar ele. Por mais que nós sejamos cobrados por vender os projetos, se você executa mal, você não vende de novo. É, Então, você vai encarar no meio da execução do projeto problemas que não foi você que causou, mas que você vai ter que ajudar a resolver. E o pior, problemas que você causou e você tem que ajudar a resolver. Na cabeça do seu cliente, independente de qual foi a origem do problema, se você ajuda a resolver, ele vai procurar você sempre para tentar comprar de novo. E outra, né? O comercial sempre toma o primeiro porrete, né, cara? Não tem jeito, né? Uhum. A primeira reclamação, porque por mais que você não tenha culpa, mas foi você que me vendeu, entendeu? Então o cliente não quer saber, né? Então o comercial ele é essencial, né, para poder fazer uma obra boa acontecer. E eu falo que é uma obra bem vendida, ela é bem executada, né? Quando você executa uma venda bem feita, com a proposta comercial, um termo de abertura de projeto, né? Quando você faz uma proposta técnica bem feita, você tem ali um termo de abertura com a assinatura do cliente que ele está concordando. Né? Então, Exato. esse comercial é isso. Uma obra bem vendida é uma obra bem entregue e bem executada. É o primeiro passo para que isso aconteça. Né? Exatamente. Edu, hoje a gente tem visto aí alguns engenheiros, algumas pessoas da área técnica falando que o mercado está saturado, que está difícil. Qual que é a sua perspectiva em relação a vendas técnicas e gerentes de projetos de engenharia, né? Gerentes de oportunidades? Está saturado ou está tendo muita oportunidade de trabalho? Eu costumo dizer que para alguns mercados existe sim um nível de saturação um pouco maior do que para outros. Eu, honestamente, já passei por vários mercados, mas hoje eu estou mais focado no mercado de data center. E o mercado de data center, eu posso dizer para você que é um mercado que está muito carente de pessoas mais técnicas para trabalhar. Porém, de uma maneira geral, para todos os mercados, para todos os clientes, todos os processos de vendas, aonde a gente tem mais carência é em pessoas que chamam o problema para si para resolver. Então, eu acho que de uma maneira geral, por mais que técnico que a pessoa seja, ou por mais comercial que a pessoa seja, se ela não está disposta e não quer muito encarar e resolver problemas, ela não vai ter sucesso na área comercial. É, Porque o grande ponto da área comercial é esse. A outra analogia que eu sempre faço, você é um farmacêutico vendendo um remedinho para quem está com uma dor. Se a sua dor não se resolver com o remédio que o cara comprou de você, ele não volta na tua farmácia mais. Ou no teu consultório, se você for um médico. Então,
a gente tem muito isso, né? Essa analogia eu uso bastante, porque se a gente consegue conhecer os remédios que a gente tem, conhecer as dores que cada remédio cura e saber aplicar direitinho uma a outra, não tem segredo. Perfeito, dou muito ouro aí. E olha só, tem gente que acha que para ser vendedor tem que ter dom, tem que ser aquele cara piadista, falastrão, né? Tem que ser aquele cara ali que meio que somebody love, né? Que acusando aí a nossa idade aí, né? Que antigamente isso aí na escolinha do professor Raimundo, né? O que você acha? Tem que ter dom para ser vendedor? Não, claro que não. Na verdade, o processo de vendas, ele é muito pessoal e ele é muito baseado em experiências, né? Até por isso que é difícil você, não existe hoje uma faculdade de uma ciência chamada vendas, porque é um processo que você vai adquirir. Então, eu costumo dizer que a prática leva à perfeição mesmo. Nesse caso, ele é mais um exemplo somente. A primeira venda sua, ela vai ser ruim. Com certeza ela vai ser ruim. E bem provável que ela não se torne uma venda. Ela vai ser uma tentativa até muito frustrada. Mas a mensagem que eu quero passar aqui para todo mundo que está nos assistindo é: não desista. Porque esse é o primeiro passo de quem vai começar a andar para depois caminhar, para depois correr. Se a gente desiste caindo no primeiro passo, a gente nunca aprende a andar. Então, a vendas é muito isso. E cada venda ou cada dia que você passa na frente do cliente, eu, pelo menos, aprendo muito sobre a situação, sobre a pessoa com quem eu estou falando e sobre mim mesmo também. Então, eu acho que dentro desse processo, não é dom. Ele envolve autoconhecimento, análise de situação e poder de controle, de contornar as objeções. Então, eu acho que são as principais coisas que no começo do desenvolvimento de uma pessoa comercial, sendo ela técnica ou não, eu acho que isso são pilares importantes. E é Legal. só tentando que você consegue vender. É aquele negócio, né? Você vai errar, né? Tenta de novo. Na próxima você vai errar de novo, mas erra melhor. Entendeu? Não erra o mesmo erro, né? Erra um erro Erra, novo, por ou favor, erra né, cara? outro, é, Erra outro erro. E aí aprende que esse novo erro também você não pode errar de novo. E vai lá, pô, erra um erro novo. Daqui a pouco você não tem mais um de errar, desde que você aprenda com o erro, né? Não pode ficar errando a mesma coisa sempre. Aí claro. realmente você Aos deixa de poucos você vai evoluir. desenvolver quais são os tipos de pessoa com quem você está falando do lado, se são pessoas que elas não aceitam mais brincadeira ou não, se são pessoas que têm que falar mais sério. Tudo isso faz parte do processo de se desenvolver. A empatia com quem está do outro lado da mesa ou hoje em dia do computador, né? Porque tem muita venda que a gente faz hoje em dia virtual. Essas são mais difíceis. Mas é aprendizado do dia a dia. É. E qual que é a sua opinião sobre, às vezes o cara tá ali, né? Não, eu vou ser vendedor. Deixa eu ficar bom primeiro. Aí o cara fica estudando, fica na teoria, fica na teoria, fica na teoria e tá esperando ficar perfeito para ir para campo, assim. E esse cara nunca vai, entendeu? O que você acha desse tipo de profissional aí, Edu? Eu acho que ele não vai para frente, não. Em vendas, não vai. E vendas é muito Né? da cara a tapa, né? Você tem que se arriscar, você tem que aprender apanhando mesmo, não tem jeito. E não adianta, não existe esse negócio de que tem que estar com uma postura perfeita para você poder vender. Até porque, como eu já tinha falado antes aqui, que você vai encontrar situações muito inusitadas e cada dia é uma diferente, como é que você prepara para isso? Às vezes é até pior, porque você vai gerar até uma autoexpectativa tão elevada que no primeiro não que você não planejou do cliente, você se desmonta inteiro e você não consegue contornar cada objeção. E aí você É, vai embora nervoso com você mesmo. Pô, como é que eu não pensei nisso? Vai acontecer. Então eu acho que a parte da preparação é você saber lidar com as adversidades, né? Mapear e ter controle do que você pode controlar e aprender a desenvolver durante a conversa o que você não esperava, sem se desesperar, né? Pelo amor de Deus. tem que. Sangue frio, né? Às vezes, tem negociação que vai ter 10 revisões de proposta. E você tem que chegar na 10ª sorrindo. Você não pode chegar nervoso, você não pode chegar Exato. ansioso, né? Você tem que chegar ali, ó.
Eu lembro, quando eu vi aquele filme do Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento dando orientação pro cara, falou, cara, o morro o pau vai estar quebrando, vai estar tendo tiroteio, chega calmo, entendeu? Vai ser mais ou menos um vendedor técnico, é isso. Às vezes você tá ali na negociação, o comprador tá pé da vida, 500 mil problemas para resolver, e você tem que chegar lá sendo esse cara que vai ajudar ele a resolver o próximo problema. Você não tem que chegar lá o cara, sendo o cara que vai trazer mais um problema para esse comprador aí, né? Você tem que chegar calmo e com postura, né? E Exato. cuidado, porque às vezes o cara tá puto, ele vai te dar um porrete, entendeu? Calma, entendeu? Não é Exato. pessoal, né? Não, e tem a questão do otimismo também, né? Porque uma proposta que você tem 10 revisões, ela simplesmente pode mostrar que o cliente está realmente querendo comprar de você. O que É, ele quer é que o negócio fique lapidado exatamente para resolver a dor dele. Acabou. É ressignifica, né? o, voltando à analogia da farmácia, esse é o remédio manipulado. Exatamente. Sob medida. Exato. Bom, e aí, assim, ninguém nasce, né? Conhecendo todo mundo, né? Acho que mas a vida profissional ela vai te permitindo construir relacionamentos. Eu sempre acreditei que relacionamento é construído no dia a dia, Sim, no convívio, sim. né? E tudo mais. E tem às vezes o engenheiro ali ele é um pouco mais técnico, um pouco mais introspectivo e acha que ele, eu não conheço ninguém, eu não vou para o mercado e nem nada. Como é que você, que dica você daria para esse cara que tem essa dificuldade aí de construir um network profissional? Porque às vezes o cara tá achando que ele vai para o mercado para ser psicólogo dos outros, que vai ser piadista, vai ser. E na verdade não, acho que na vida técnica, né, na vida de gerente de projetos ou vendedor de soluções, né, você tem que ser esse cara profissional, né? E como que você vê que esse cara pode ali construir relacionamentos produtivos, profissionais? Como é que você enxerga isso, Edu? Relacionamentos duradouros, né? Também, sim. Eu acho que, de uma maneira geral, primeiro ele tem que ser uma pessoa interessante, né? E saber falar de outras coisas. No nosso país tem muito essa cultura, ela é um pouco mais regionalizada, eu já vou falar um pouquinho disso aqui também, mas é muito pesado você chegar num cliente e você falar só de negócio. Tem aquele papo inicial, que a gente chama de quebra-gelo, né? Pô, falar um pouquinho ali do que aconteceu na cidade que vocês moram, ou o que aconteceu na rodada do futebol da noite anterior, ou o que vai acontecer na rodada do futebol dessa noite, ou o que, que você está passando por uma situação que você achou interessante compartilhar com alguém. Então, falar só de trabalho não é bom também. Então, você ser uma pessoa interessante e não interesseira, eu acho que isso é um bom caminho já para abrir portas. E o outro é você ter também a postura de estar sempre disposto a ajudar. Porque, no final das contas, voltando ao problema, se você não passa a imagem que você está disposto a ajudar, o cliente não vai nem escutar o que você tem para falar. Ou ele nem vai te dizer o que ele precisa para ver se você pode resolver o problema dele. Porque ele já sabe, no teu semblante, às vezes, tem a questão da linguagem corporal, né? É uma coisa que é importante se abordar aí também. É... Fica até a dica para o próximo live, não sei com quem vai ser aí, a gente já tenta abordar mais isso, mas eu vou deixar aqui a curiosidade para o público. Mas é importante você ter essa postura e mostrar que você quer ajudar. O outro ponto é o seguinte: se conhecer para saber qual tipo de função e em qual mercado você vai trabalhar, e definindo esse mercado ou aprendendo a gostar do mercado que você quer trabalhar, você começar a frequentar as feiras de negócio que esse mercado promove, ou na região, ou mesmo que seja fora da região, para você, aos pouquinhos, começar a conhecer quem são as pessoas que estão lá, quem são as empresas que expõem os seus produtos e soluções lá, quem são as pessoas que vão visitar lá para saber o que está sendo exposto para ver se interessa para ele. E aos pouquinhos, tendo essa frequência nesse tipo de evento ou de eventos, tem alguns segmentos que fazem mais do que um por ano, tem outros que fazem menos, mas você vai começar automaticamente a criar esses links, puxando um papo na mesa do café, puxando um papo com o outro, assistindo uma palestra e falando, pô, esse tema eu nunca tinha pensado, interessante. Ah, você faz o quê, pô? E aí você começa a puxar. Então eu acho que é muito disso. Eu daria essas duas sugestões, eu acho. É você Legal. tentar escolher. E não tem problema se no primeiro mercado que você tentar entrar,
você não gostar dele. A gente volta àquela nas primeiras perguntas que você fez. O errar faz parte, até que você acerta no segmento, né? Eu já passei por vários segmentos de mercado também, não só tipos de clientes, como eu pontuei no começo, mas já passei pelo segmento de mineração, já passei pelo segmento de alimentos e bebidas, já passei pelo segmento predial, o de hospitalar, e agora eu estou no de data center. Eu aprendi muito com todos eles, e cada um tem o seu valor e cada um tem as suas dores. Então, é... mas todas as pessoas que eu conheci em todos esses segmentos, algumas delas eu tenho hoje no meu coração até hoje, que se eu encontrar na rua, vai ser um abraço, vai ser um café, vai ser um almoço e provavelmente vai ser uma piada. É. E assim, né, Edu, até você falando um negócio aí, eu lembrei, né? Também tem assim, vou lá nas feiras, né? Vou participar, vou saber as novidades técnicas, mas não só isso. O que que eu vou achar aqui na feira que eu posso ajudar os outros lá na minha base, né? Você sempre ir com a postura de ser, de servir, né? De ajudar, né? Pô, como é que eu posso ajudar quem está lá na minha base? Porque não é só vender para ganhar dinheiro, cara. Faz parte ter dinheiro. Dinheiro te proporciona aí uma segurança. Se você precisar de uma necessidade de saúde, é dinheiro que te compra ali uma consulta. Às vezes você tem que fazer alguma coisa que o plano de saúde não cobre. Você precisa de dinheiro. Isso é fato. Agora, não é só pelo dinheiro, né? É igual você falou, de você ser interessante. Quando você vai, cara, o que, que tem aqui que eu posso ajudar as pessoas? E quando você volta com a postura de realmente, cara, putz, fui numa feira, vi esse negócio aqui, cara, que vai te resolver esse problema, que vai ajudar você. Esse cara vai gostar de você, esse cara vai querer ter você por perto, e esse cara vai querer fechar negócio com você, porque você resolve a vida dele, né? E muitas vezes, Então, às vezes até você vai indicar para ele uma coisa que nem é você que vende, mas que você sabe que vai ajudar o cara a resolver o problema dele. exatamente, Porra, né? não tem nada a Postura ver. porque quando você ajuda, né? Aí você ajudou, você indicou um cara que não é a coisa que você faz, você indicou um cara que faz. Esse cara que foi indicado já vai gerar uma dívida de gratidão com você. Entendeu? Então, você ajudou um cara na ponta a resolver um problema, você ajudou um cara a fazer dinheiro, esse cara já vai ter uma dívida de gratidão, né? Essa semana eu reuni com o pessoal, eles falaram, cara, é melhor você dever dinheiro do que gratidão, né? Porque a gratidão o cara vai querer, fica ali na consciência, pô, aquele cara me ajudou já duas vezes, bicho, eu tenho que devolver para esse cara pelo menos alguma coisinha, entendeu? Então, network até é isso, né? Cara, pode me perguntar, que se eu não resolver, eu sei quem resolve. Só de você estar ali triangulando, você está sempre passando coisa boa por você, né? Exatamente, Isso é exatamente. bom demais. Muito bom. E aí, Du, dentro da sua perspectiva, né? é, alguns profissionais que são mais técnicos, eles têm um preconceito, né? Com vendas, com vendedor. Ah, mas, cara, estudei pra caramba, eu tenho formação técnica, eu vou virar vendedor, né? Existe um preconceito, né? Às vezes o pessoal tem algumas pessoas têm esse preconceito, né? E aí, mas eles esquecem que a obra nasce no momento comercial, né? E o vendedor técnico, no fundo, ele é um cara que a obra nasce na cabeça dele, no atendimento dele, na hora que ele está ali ofertando, né? Por que você acha que as pessoas têm esse preconceito com vendas, né? Esse cara que às vezes é um pouco mais técnico, por que ele pode ter esse preconceito aí na cabeça dele com vendas? Olha, provavelmente ele foi mal atendido por um mau vendedor e pode ter criado isso aí na cabeça dele. Uma pessoa que enforcava ele demais com falar, 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 falar e sem resolver o problema dele, mas querendo só vender, vender, vender. Então, isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo na minha vida pessoal também, de eu entrar numa loja para comprar um tênis e eu nem olhei direito os tênis, o vendedor já pergunta quanto que eu calço, o que eu quero fazer, se eu corro, se eu jogo tênis, se eu jogo futebol, e eu nem sei ainda o nome da loja, sabe assim? Então, eu acho que tem um pouco disso sim, porque existe certas áreas que pela pressão de vendas, o cara às vezes acaba ficando meio descontrolado, e isso é uma coisa muito importante manter a postura. Então, eu acho que ele pode sim ser contaminado por esse tipo de situação, mas eu acho que esse cara, que ele é técnico para virar vendas, desde que ele tenha um autoconhecimento e saiba que ele consegue desenvolver com mais facilidade essa desenvoltura para conversar com outras pessoas, é muito mais fácil para ele desenvolver as funções de vendas, porque ele sabe, por exemplo, na execução, quais são os problemas que ele pode encontrar. Então é mais fácil até para ele saber a leitura do problema que ele vai enfrentar de um cara que quer comprar dele. Ele não vai deixar de ser técnico para ser vendedor. Eu acho que isso é que é um ponto importante.
por mais que ele ache que isso está inferiorizando tudo que ele estudou, uma coisa complementa a outra, não anula a outra. Então, tem muito disso também, né? Eu desconheço uma pessoa que acha, ou algum cliente que acha, que ele quer um vendedor, mas que não seja técnico. Afinal dos contos, o cara quer um cara que resolve o problema dele. Sendo técnico ou não, se resolver, é o que o cara quer. É, E, cara, ofertando num preço que ele pode pagar também, né? exatamente. E eu também acredito muito que, por exemplo, acho que todo mundo gosta de comprar, né? A gente não gosta que vendam pra gente, assim, aquilo foi vendido pra mim e eu não queria comprar. Isso aí eu acho que, igual você falou, às vezes o cara tá ali empurrando, desesperado pra bater meta, acaba enfiando uma venda no outro aí que não, né? Mas o ato de comprar algo que você precisa, né? Eu acho que todo mundo quer comprar, não quer que seja vendido. E o vendedor técnico também, né? Acho que você também já fez isso também muitas vezes, né? O vendedor técnico, ele também dá uma aula, né, do que é que ele vende, né? Ele tem que dominar ali a solução dele, porque ele vai ali dar uma consultoria, né? É uma aula do que ele está dando, até para você passar confiança e construir um relacionamento, porque a obra nasce com o vendedor, né? É o vendedor que é a fagulha, né? O vendedor que é a faísca do fogo, não tem jeito, né? Então, quando você ressignifica isso, né, de tirar o preconceito, falar, cara, eu não estou só vendendo, eu estou dando uma consultoria, eu estou ali fazendo uma entrevista técnica, né, buscando o levantamento de informação para ver como é que eu posso resolver. Isso aí Uhum. é bom demais, assim, ver essa sinergia, porque às vezes eu acredito muito nisso, mas quando eu vejo um vendedor igual você também convergindo com o que eu acredito, cara, você vê que não tem muito segredo, né? Na verdade, é saber fazer as perguntas certas, fazer entrevista técnica e servidão, né? Porque vender é um serviço, né? Tem que servir, né? Você tá ali para entender para atender, né, Edu? E no fim das contas, está falando sobre relação entre pessoas, né? Então, é claro, vai ter muito perfil de pessoas que ele é tão extremamente técnico que o mundo dele é ele com o computador aqui, fazendo a linguagem de programação ou desenvolvendo um produto novo, uma peça, ele com ele mesmo. Esse cara ele tem que ter a autoconsciência de que para ele vai ser ruim se tornar vendedor porque ele não vai conseguir se comunicar. Mas se mesmo ele quiser muito e fazer treinamentos e preparação para desenvolvimento de conversa, né? Desenvolvimento de fala, de relacionamento, etc., até ele pode. Mas a primeira coisa ele tem que querer. Querer Isso, servir, né? Querer atender, né? isso. Exatamente. O, Edu, quando você começou ali, cara, surgiu oportunidade para a área comercial técnica, né? E você estava ali, né, naquele fabricante ali, surgiu oportunidade, você, cara, vou peitar essa parte de vendas técnicas aqui, né? Você tinha algum medo, alguma crença limitante, alguma coisa que você achasse assim, cara, isso aqui vai ser ruim? Será que eu vou, não vou? Será que eu dou conta, não dou? Tinha alguma coisa assim que te barrava e como é que você venceu isso? A parte técnica era uma coisa que me deixava um pouco receoso, sim. Ainda mais porque no começo da minha carreira em vendas, eu trabalhava com fabricantes de máquina. E no fabricante de máquina, eles estão extremamente técnicos. Claro que você tem máquinas mais simples, mas você tem máquinas, por exemplo, extrusora, que são máquinas mais complexas, máquina de envase de cerveja, alguma coisa assim. Então, eu ficava às vezes um pouco receoso de falar alguma besteira e aí a minha atuação cair em descrédito. E eu não vou negar aqui que isso aconteceu, obviamente aconteceu. Teve uma vez que eu desliguei um painel elétrico sem querer, no meio de uma fábrica. Então, assim, a sorte é que ele estava alimentando um negócio que não era tão crítico para a produção, mas poderia ter sido. E vou falar o quê, né? Então, é, eu tive sim esse receio da parte técnica mais até do que da parte comercial em si, porque o meu perfil de pessoa sempre foi uma pessoa mais comunicativa, então isso nunca foi um problema para mim. Eu herdei isso do meu pai. Mas a autoconfiança ajudou muito a quebrar essas barreiras, né? Então, por mais que você tenha receio quando você está começando, você vai acabando a lidar com eles e construir formas de contornar eles, né? Então, Fome, não tem né? muito disso. Vontade, né? Ter Exato. fome, né, Edu? É Ter vontade. vontade de e vai, né? Exato. E, e nessa jornada, né, Edu? Porque assim, beleza, você não tinha o técnico,
mas você já tinha consciência do que você precisava melhorar, né? E com certeza, você evoluiu aí no técnico, você se aprimorou em vendas, você se aprimorou em gestão de projetos, você teve uma jornada longa aí para engrossar a casca, né? A gente sabe como é que é a vida aí, né? Desse caminho todo, né? E até essa é a ideia do projeto aqui, porque é justamente isso. Hoje olhando ali para o Eduardo Salles lá do comecinho, se você pudesse voltar atrás ali e dar uma dica ali de, cara, vou te dar um resumão aqui de como que você tem que fazer para acelerar essa chegada a ser um gerente de contas estratégicas aqui no futuro, né? Se você pudesse voltar atrás e falar isso aí, com certeza você voltaria e passaria o filezinho mignon do caminho para poder acelerar isso aí, né? E essa é a ideia desse projeto, é justamente a gente proporcionar para você o atalho que eu gostaria de ter escutado, que o Eduardo Salles gostaria de ter falado para o Eduardo Salles lá do passado. Cara, não perde tempo fazendo esse curso de 400 horas, não, cara. Tem isso aqui, ó. Pô, não perde tempo fazendo isso, não. Segue essa linha. Pô. Então, a ideia aqui é justamente isso: é você entregar tudo, o resumo, o caminho, a linha reta. Em vez de você ficar dando a volta, né, para chegar no objetivo, você entregar aquela linha reta ali O que atalho. vai lá em cima. E esse é o propósito: te entregar essa oportunidade de trabalho que você pode ter se desenvolvendo em engenharia de negócios, que é a formação que a gente não tem na nossa escola de engenharia. Né? A gente tem uma formação muito técnica, muito robusta em matemática e física, e a gente não tem uma educação comercial, a gente não tem uma educação gerencial, e a gente não tem uma educação empreendedora. O vendedor, para mim, né, é o cargo mais próximo do que é o empreendedor, né, o dono de empresa mesmo. Acho que o colaborador que mais se aproxima disso, porque é meritocracia, depende dele a fagulha do negócio acontecer. Todo vendedor, ele é meio que dono do salário dele, ele não é acomodado. O vendedor que é acomodado, ele não dura, né, Edu? Não tem jeito, né, cara? Você tem que sempre ter fome. E você Sim. tem sempre que buscar aí, bater os seus recordes, buscar aí alcançar. Edu, Bater as metas, né? Inclusive, só um comentário aqui da pergunta anterior que você fez. Alguns dos desafios que eu encontrei no começo da carreira são os mesmos que eu enfrento até hoje na posição que eu estou. Porque no final das contas a gente fala de relação entre pessoas. É claro que o negócio foi crescendo, né? Foi crescendo. Hoje em dia eu lido com negócios muito maiores, proporcionalmente são maiores, mas no final das contas a relação entre pessoas é a mesma. Somos todos terráqueos com as nossas necessidades que precisam ser saciadas. É isso. e a gente vive em comunidade, né, Edu? É colaborativo, né? Não tem erro, né? Você ajuda e você vai ser ajudado, você pode ter certeza aí. Não tem como fugir. Edu, Exatamente. sexta-feira, 8h40 da noite, eu vou deixar você descansar, cara. Estamos encerrando aqui, mas eu quero fazer mais uma última pergunta aqui. Todo vendedor gosta ali, tem ali aquele número na cabeça, pô, já alcancei tanto e tal. Não precisa falar o cliente, não precisa falar exatamente o valor, mas qual que foi o maior ticket, assim, qual foi o maior ticket ou contrato que você vendeu, assim, ou às vezes ali um montante ali de meta, uma meta atingida, alguma coisa assim, só para o pessoal ter noção, assim, do quanto que ele pode gerar de negócios sendo um vendedor técnico high ticket, né? Um vendedor técnico de contratos aí de 7 dígitos para cima. Bom, o que eu posso falar é que nos últimos 3 anos eu tive um crescimento no meu número de venda de 20 a 25% ao ano. E eu venho crescendo bastante nisso. E o ano passado, o maior contrato que eu vendi ele era de dezenas de milhões de reais. Olha aí. Então, a fome não para por aí não, foi o que você falou. Sempre querendo mais, até pelo desafio pessoal, né? O dinheiro acaba sendo uma consequência, mas quando você faz tudo direitinho, ele é resultado, ele vem. Então, a fome é a mesma desde quando eu fechava coisinhas de 100 reais, de 200 reais. Então, e isso é que não pode perder, é a tua essência. Acho que a mensagem final que eu deixo aqui é o seguinte: você vai criar uma nova carreira de vendedor técnico. Se conheça, conheça quem é as pessoas que você vai se relacionar, mantenha-se íntegro e se torne uma pessoa que as outras vão olhar e vão falar: porra, esse cara é top. Ou essa moça é top. Porque desse jeito
vai ser difícil você não ser lembrado para uma nova oportunidade de negócio, para uma nova venda, para um novo cliente. O mercado se fala, então se você faz isso para uma empresa, a outra que é concorrente daquela empresa vai ficar sabendo também que você foi lá e que você fez um bom trabalho. Então, você se manter íntegro, respeitando seus valores, educação, né, comportamento, eu acho que o resto tira de letra. Pô, bom demais. Pessoal, é isso. Sextou. Vamos deixar o Edu abrir uma lata lá e dar uma descansada, né, Edu? Vamos aí, então Precisando. descansar. Não, sexta-feira. A gente tá ficando velho quando a sexta-feira serve para descansar, ao invés de se cansar mais, né, Edu? É isso aí, é isso aí. Então tá na hora da gente descansar. Bom Pessoal, final é de semana. isso. Obrigado. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, gente. Esse aqui é o Eduardo Salles, gerente de contas estratégicas da Schneider Electric. Tem aí o LinkedIn dele, a gente colocou no começo da transmissão, tá? Essa foi a quinta live. Lembrando que na próxima quinta-feira, então, é o nosso evento, Jornada do Engenheiro de Negócios, onde você vai aprender o caminho para aproveitar essa camada estratégica, né? Sair desse mercado mais saturado da engenharia puramente técnica e aproveitar oportunidades que circulam tickets elevados, circulam boas remunerações, circulam problema de gente grande, mas que também tem remuneração de gente grande. Tá? Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Vamos junto aí. Segunda-feira tem outra live. Acompanha a gente aí, tá? E quinta que vem é o nosso evento. Edu, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar sua história aí, por inspirar as pessoas, tá? Com certeza, quem conhece o Edu aí sabe que é um profissional exemplar, é um profissional aí que é de referência, é muito fácil aí referenciar o Edu, tá? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e aí a gente acaba compartilhando aí essa história porque a gente realmente quer que outras pessoas virem profissionais aí como você, Edu. Muito obrigado mais uma vez Obrigado. aí. E eu Tudo de bom, agradeço bom aí final de todos que semana. nos assistiam também. E eu não percam a coragem de enfrentar coisas novas, gente. Isso é muito importante. Bom final de semana a todos aí. E obrigado mais uma vez pelo espaço aí, Gadir. Valeu, um abraço, gente. Tudo Um de bom aí, bom abraço. descanso. Valeu. Valeu, tchau, tchau.